Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo, em que nós vamos chamar de O Poder do Perdão. E para compreender o poder do perdão, no curso Liderança Terapêutica, nós vamos chamá-lo de o efeito sombra. Por que efeito sombra? Porque nós vamos procurar compreender a formação dos nossos traumas emocionais, o qual tentamos escondê-los, e que muitas vezes, quando se manifesta no outro, nós acusamos e apontamos para o outro, porque está escondido em nossa sombra. Eu fiz aqui uma pequena lista de alguns traumas emocionais ou alguns caminhos que os traumas emocionais criam e, entre aspas, se soterram no nosso subconsciente. E por que é tão difícil tratar dos nossos traumas emocionais? Eu fiz aqui uma lista, vou trazer para vocês. Em primeiro lugar, é difícil tratar dos traumas emocionais porque o nosso cérebro é atemporal. Isto Freud já constatou quando ele fez aquela distinção entre id, ego e superego, e depois chamado também de consciente, pré-consciente e inconsciente. Lá no inconsciente, Freud já dizia, e agora é confirmado pela neurociência, que o nosso cérebro é atemporal. Se alguma coisa aconteceu alguma semana, há um mês, há um ano, há 10 anos ou há 50 anos, ali no inconsciente, ele continua a doer. Há uma música do Fagner que ele fala sobre a saudade de um relacionamento em que ele diz assim: sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. É assim que eu imagino o efeito sombra. Às vezes, na calada da noite, nos pegamos pensando em coisas acontecidas há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. Então, o nosso cérebro é atemporal. Ele fica ali guardado. Se você conta um acidente, um ano depois você está revivendo o mesmo trauma do acidente. Um tombo de bicicleta na frente dos coleguinhas da pré-escola, um choro que nós sentimos vontade de chorar e não sabemos por quê. Um barulho de avião, um barulho de trem, um barulho, um estrondo de um carro batendo, dá um aperto no peito, um nó na garganta. Diz o Daniel Goleman, autor da teoria da inteligência emocional, ele diz que nós muitas vezes temos vontade de chorar por ouvir ou presenciar algo e não sabemos explicar, porque lá na nossa infância, quando não sabíamos verbalizar, a nossa única reação era chorar. E outro ponto difícil de tratar o efeito sombra, ou seja, a formação dos nossos traumas, é que as feridas emocionais vêm de quem nós mais amamos, das perdas das pessoas que nós mais amávamos, a perda de um avô, de uma avó, o abandono de uma professora. Eu lembro com carinho de certa vez em que, a primeira vez que eu mudei de professora na primeira série, eu não queria ir para a escola. Disse para minha mãe que tinha dor de barriga, eu não queria ir para a escola porque tinha mudado uma professora no decorrer do ano. Como eu falei, a humilhação, o desejo de amar alguém e não ser correspondido. Eu gostaria de amar mais meu pai, mas eu sei que meu pai já tem outra família. Eu gostaria de amar minha mãe, mas não sei onde ela se encontra. Arthur Schopenhauer foi um filósofo que lidou com essas perdas, a perda do pai em um suicídio, a perda da mãe quando ela entrou num novo relacionamento. Também fomos machucados em nossos méritos. Talvez os nossos pais, nossos cuidadores não tinham o dinheiro para o sorvete, o carrinho para a boneca, e eles atribuíam ao nosso comportamento. Você não vai ganhar porque você gritou. Você não vai ganhar porque lá na escola a professora falou que você não se comportou. Aí fomos feridos no mérito, né? Claro, nós não estamos aqui para dizer que nossos pais erraram. Estamos aqui para compreender a formação do nosso efeito sombra, do nosso trauma, e principalmente compreender que quem nos machucou estava mais ferido ainda. Somos feridos nos lutos mal elaborados, desde o cachorrinho, desde o brinquedo, desde objetos, a perda de um emprego, ou até mesmo quando a pessoa entra na aposentadoria.
ela pode não ter elaborado a sua passagem ainda do mundo profissional para a aposentadoria, sem falar dos lutos da morte de alguém querido. Fantasias não elucidadas. Freud diz que as crianças elas não têm medo dos traumas em si, mas elas guardam o medo da fantasia, né? Aquelas brincadeirinhas que os adultos fazem com as crianças. Eu vou cortar teu pintinho, hein? Eu vou cortar essa tua trança, né? O meu filho perguntou assim, quando Jesus voltar, ele vai chamar os dinossauros? Meu filho tem um pouco de medo de dinossauro. Deixa eu só ajeitar aqui alguma coisa no celular. Beleza. Meu filho tem medo de dinossauro, medo que em algum momento algum dinossauro possa surgir aí do nada. E ele disse, papai, quando Jesus voltar, os dinossauros vão ressuscitar também? Então ali eu tenho que criar um jogo de cintura, né? Eu tenho que dar um jeito de explicar as coisas para ele. Mas se eu falar para ele, se você não se comportar, Jesus vai mandar um dinossauro? Se você não dormir direito, os dinossauros vão vir? Eu vou criar uma ferida na fantasia da criança. Isso dentro de uma interpretação mais psicanalítica, né? Quando éramos usados como fio telefônico, né? O papai abria a fatura do cartão de crédito, aí havia uma fatura lá das compras da mamãe, ou vice-versa, a mamãe abria a fatura do cartão de crédito, tinha compras do papai, né? Contas que estourou o limite, mas tinha um brinquedinho seu. Aí o papai e a mamãe falaram, gastando demais, né, Rafael? Só que, na verdade, era um telefone sem fio para dizer para o cônjuge, para o marido, para a esposa, né, que foi gasto demais. Chama o papai para ajudar a mamãe na louça. Eu já falei para sua mãe, avisa ela. Eu falo de uma maneira agressiva com a criança ela absorve para ela. O efeito sombra, ele foi assim chamado dentro da psicanálise por Jung. Jung foi um filho de um pastor luterano, europeu, e claro que como luterano, talvez dentro de uma linguagem cristã, ele tenha trazido para dentro da psicanálise alguma linguagem religiosa. E o primeiro a tratar disso foi o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, quando ele diz, o bem que não quero fazer, esse eu faço. Há uma guerra na minha mente, eu às vezes não compreendo o meu próprio modo de agir. Como ou quem me livrará disso? Nós, do programa Liderança Terapêutica, buscamos na teologia, buscamos na psicanálise, buscamos nas maiores e melhores ferramentas de interpretação e compreensão da dinâmica dos conflitos e suas resoluções. E estamos oferecendo para você. Vou deixar a descrição aqui embaixo para você conhecer um pouco mais do programa Liderança Terapêutica, que trata o efeito sombra e a maravilha do perdão. Quando você descobre que perdoar é libertar o prisioneiro e que prisioneiro era você se sente livre. Forte abraço, até o próximo vídeo. Sucesso e realização!